Pessoal, vamos então, continuando aqui a atividade, vamos continuar utilizando a planilha da aula anterior. Quem não tiver, eu vou disponibilizar essa planilha já em materiais de aula. Os horários aqui, eu peguei os horários conforme o pessoal que já me enviou o exercício anterior mandou para mim, tá? Então eu copiei os horários. E agora a gente vai editar essa planilha e aplicar algumas funções que a gente já pode começar a utilizar. Por exemplo, vamos utilizar essa agenda diária para tentar fazer um controle das tarefas que a gente tem aí individuais na ETEC, por exemplo. Então, vou colocar aqui, ó, dia 7/9. Essa agenda, então, seria uma agenda das aulas da semana que começa no dia 7/9. Eu vou inserir aqui, ó, algumas colunas. Cliquei na coluna D. Agora, vou utilizar essa opçãozinha aqui, ó, inserir. E vou inserir uma coluna entre cada um dos dias da semana. Tá? O que eu vou fazer agora aqui nessa coluna, ao lado da segunda-feira, por exemplo? Aqui eu vou falar assim, ó, vamos supor que teve aula na segunda-feira, no caso não teve, né? Mas vamos supor que teve aula de Química, segunda-feira de manhã. Eu assisti a aula, verifiquei se tinha algum tipo de atividade diária. Teve atividade, eu fiz, então ok. O que se refere à aula de Química na segunda-feira, está tudo ok, não preciso mais me preocupar. Biologia, eu assisti a aula, mas não consegui terminar a atividade. Então, vou marcar aqui, ó, pendente. Intervalo, eu vou preencher aqui também com intervalo. Biologia, depois do intervalo, pendente. Eu coloquei a letra P, ele já me sugeriu o restante da palavra. Geografia só teve uma aula expositiva, não teve nenhuma atividade. Eu assisti às aulas, então vou marcar aqui, ok. E ok, pronto. Então, na segunda-feira está tudo ok, com exceção de biologia. Eu vou utilizar aqui uma fórmula para a gente contabilizar quantas aulas estão ok e quantas aulas estão pendentes. No caso aqui eu vou utilizar então a primeira fórmula. Conte, eu vou contar quantas aulas estão com, ó, vou colocar aqui, ó, conte C. Eu vou clicar aqui, ó, conte.c, intervalo. O intervalo de células que ele vai fazer a pesquisa. Eu vou clicar aqui, ó, na célula D5 e vou arrastar essa seleção até a célula D11. E quais são os critérios? Eu quero selecionar tudo o que está como pendente. Então eu coloco entre aspas duplas aqui, ó, pendente. Fecho aspas. E aqui ele vai marcar, ó, 2. O que significa? Que tem duas aulas. Vou escrever aqui, ó, total. Temos duas aulas pendentes. Então, nessa semana do dia 7, eu tenho duas aulas que eu tenho que voltar, ver o que aconteceu, se eu tenho que entregar uma atividade ou se eu não assisti a aula. E vou fazer isso para todas as outras aulas da semana, por exemplo. Então, na terça-feira, eu tenho aplicativos informatizados. Eu assisti a aula, vou colocar então, ok, certo? Nas duas aulas. História, eu assisti a aula, assisti, ok. Essa linha está reservada para intervalo. História de novo, ok. Essas outras duas matérias, eu não assisti a aula por algum motivo, falhou minha internet, eu tenho que voltar depois. Então vou marcar aqui, ó, pendente. Opa, coloquei entre aspas aqui, não precisa. E aqui também, pendente.
certo? Vou fazer isso para todas as aulas. Vamos supor que passou a semana toda. E aí eu fui marcando como ok, o que estava ok, tá? Sexta-feira faltou uma coluna aqui inserir, ó. Tem que inserir uma coluna aqui. E aí eu vou copiar aqui, ó. Pronto. Então agora eu tenho uma fórmula que contabiliza quantas aulas pendentes eu tenho em cada uma dessas semanas. E eu vou deixar os totalizadores aqui embaixo. Vou copiar esse total aqui e vou colar aqui agora. Tá? O que ele contabilizou aqui, ó? Da coluna F5 a F11. Eu copiei a fórmula da coluna D e o próprio Excel entendeu que eu estou querendo fazer referência à coluna F. Então bastou eu copiar e colar. Vou fazer isso para todas as células aqui, ó. Exagerei aqui nas cópias, então é só clicar, selecionar as células, cliquei em limpar. Então pronto. Vou dar um destaque aqui nessa linha. Vou colocar um preenchimento aqui amarelo, só para chamar a atenção. Colocar um negrito, aumentar um pouquinho o tamanho da letra. Vou aplicar bordas também. Vou colocar essas bordas aqui. Tá? Então agora eu fiz uma fórmula que eu estou contando se, neste intervalo de células, quantas estão como pendente. Tá? Então vamos supor que, como eu copiei e colei aqui, eu vou marcar pendente em matemática, por exemplo. Só para diferenciar um pouco aqui. E pronto, tenho a minha tabela. Vou criar agora, por exemplo, um gráfico simples. Esses totais aqui, eu quero agora fazer uma contagem de quantas aulas eu já conferi e quantas aulas eu tenho que verificar alguma coisa. Eu sei que o total de aulas que eu tenho na semana, né, quantas aulas eu tenho durante a semana. Se eu tenho 6 aulas por dia, vezes 5 são 30. Né? Então eu tenho 30 aulas durante a semana. Eu posso fazer uma fórmula só para a gente treinar? Podemos, né? Então agora eu quero contabilizar, ó, igual conte se no intervalo de células aqui, ó, vou colocar todas as células. Nesse intervalo de células, quantas estão como ok? Tem aqui, ó, total de 17. E agora eu vou fazer um outro total aqui. E vou contar, né? Vou contar agora no mesmo período. Quantas células estão como pendente? Então eu tenho total
de OKs. E o total pendente. Vou escrever aqui um total geral, ó. Faço uma soma igual esse mais esse. E temos então 30, né? Um total de 30 aulas. O que a gente pode fazer aqui, ó? Podemos aproveitar já esse vídeo e fazer um gráfico simples. Eu selecionei só o total ok, o total pendente. Vou aqui em página inicial, inserir. E aqui, ó, a gente tem gráfico e tem o recomendado, ó. A gente pode tanto o recomendado quanto o gráfico para criar algum gráfico bem simples. Vou clicar no recomendado para ver o que ele está sugerindo, ó. Um gráfico pizza, gráfico de colunas. Vamos agora clicar aqui em gráfico mesmo. A gente pode fazer um gráfico de coluna, linhas, pizza, barra e vai, né? Vamos fazer um de pizza mesmo, aquele que foi recomendado ali, ó. Interessante, a gente tem aqui um gráfico de como que está a sua semana. Você tem um pouco mais, nesse exemplo aqui, um pouco mais da metade das matérias com ok, mas muita coisa pendente ainda. Vamos só editar um pouquinho esse gráfico, ó. Aqui nessa tabela, nesse menu horizontal, a gente tem algumas funções: alterar tipo, alterar layout, alterar cores e estilo. Vamos clicar aqui nesse alterar estilo e procurar algum estilo de gráfico que você acha interessante aí. Você pode usar qualquer um desses aqui, a seu gosto, tá? Vou clicar nesse daqui, título de gráfico. Agora eu vou aqui, ó, nessa setinha preta, né? Expandir mais opções. E vou procurar aqui, ó, por elementos. Título do gráfico, eu vou manter o título do gráfico acima do gráfico. Voltando. Rótulo de dados. Esse rótulo de dados, eu vou deixar ele, vamos colocar aqui, ó, centro, 13 e 17. Só para falar o tanto de aula que seria ali. Legenda, direita, inferior. Vou colocar à direita, o gráfico um pouquinho maior. Só que eu não queria que aparecesse 13 e 17, eu queria que aparecesse uma porcentagem, eu acho que é mais interessante. Então eu posso vir aqui em layout e procurar algum outro modelo. Esse aqui são só porcentagens. Ó, aqui para mim apareceu 43 e 57%. Só que ele mudou aqui a minha legenda, colocou acima. Então eu volto ali em legenda e coloco à direita. Tá? Para editar o título do gráfico, eu tenho que dar 2 cliques dentro do título do gráfico aqui. E aqui eu posso alterar e escrever alguma coisa, ou deixar até sem nada. Vou colocar aqui o acompanhamento. A intenção da aula de hoje é só a gente exercitar aí, trabalhar com essa planilha aqui no celular, né? Porque é um pouquinho complexo de trabalhar mesmo no celular. Depois, aos poucos, a gente vai acostumando, né? E já aproveitar e fazer uma fórmula ou outra aqui, ó, esse Cont C, né? Que utiliza aí um intervalo e uma condição. Depois a gente vai fazendo outras fórmulas aí, na hora que a gente estiver mais avançado. Pessoal, hoje é só isso. Façam aí essa tabela e mandem para mim no chat. Obrigado.